Jesus, caridade e evangelho. Jesus. Ipsilíteres. Ama, trabalha, espera. A leitura, Pergunta dele a leitura inicial de hoje está contida mais uma vez no livro Comentários ao Evangelho segundo Mateus, palavras sempre de Emmanuel. Não julgueis para que não sejais julgados. O texto é autojulgamento. Se te decidires a praticar a compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz, que te se fará suporte à felicidade. Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo com o julgamento liviano, capaz de arrojar-te em complicações e engano, por vezes, de lastimável e longa duração. Se te observares na condição do agressor, imagina quão valioso se te faria o perdão daqueles a quem houvesses ferido, após reconheceres que te demandastes no momento de desequilíbrio e loucura. Fosses a pessoa encarcerada em penúria e doença, saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Estivesses na posição daqueles que controlam a fortuna ou o poder, a influência ou a autoridade, e examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. Colocando-te na situação de companheiros em lágrimas que viram partir entre entes amados sob a neblina da morte, mentaliza a extensão do sofrimento que te dilapidaria o coração ao perder a companhia daqueles que mais amas. De quando em quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Realmente, advertiu-nos Jesus, não julgueis para que não sejam julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Assim, queridos irmãos, elevando o pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, amparado nas presenças e nas inspirações dos bons espíritos, nossos mentores, guias, que neste momento, colocando-nos sempre à disposição, abrimos o programa Jesus e Espiritismo do dia de hoje. Obrigado, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Esse é um programa que está sendo gravado, então a gente já informa aí que não está ao vivo lá pelo canal. Devido aos compromissos que temos, estamos gravando alguns programas. Então, bom dia, seu José, seu Bom Ivan, dia. ao Alexandre aqui na técnica e a todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa, que é Jesus e Espiritismo, mas por problemas técnicos no YouTube, agora o canal está com o nome Espiritismo Garopaba, tá? Já está circulando aí o anúncio do novo nome lá para achar no YouTube. E vamos em frente. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E antes de começar
o papo, a roda de conversa com todos esses amigos que estão aqui. Vamos agradecer aos nossos colaboradores que sempre fazem com que possamos estar realizando esse programa. A Rádio Online da Liga Garopaba, nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP lá de Imbituba, que fica na rua Lorival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiação, toda segunda-feira às 20 horas e na quinta e no sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Meópolis Móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui em Garopaba, no bairro da Encantada, na PMG 235, com trabalho de exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Então está no ar mais um programa Jesus e Espiritismo, com toda a alegria aí que nós estamos nesse nosso grupo, esse quarteto e às vezes quinteto, quando o nosso irmão André Heidrich pode participar quando ele está em Garopaba. Vai o nosso abraço para o André e todos aqueles que já participaram dessa mesa, realizando esse programa, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos lá para Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Com aquela tradicional fala de Jesus, né? Quando Maria aparece, trazida pelos populares, querendo condená-la, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, falou o Cristo. E um a um, desde o mais ancião ao mais novo, foi largando, se virando e retornando para seus lugares. E Jesus diz: mulher, cadê aqueles que te condenavam? E ela disse: foram-se, assim eu também não te condeno. Ide e não pecais mais. Então, são falas que às vezes a gente acaba esquecendo quando os nossos irmãos não agem da maneira que nós gostaríamos que agissem conosco e vice-versa. Nós às vezes agimos também da mesma maneira. Então, outra fala que foi feita ao Cristo, né? Quantas vezes devo perdoar? Pedro fez 7 vezes 7 ou 70 vezes 7, e a resposta do Cristo sempre, a interpretação é que perdoa para sempre, né? Como diz, entendia Jesus a caridade no seu efeito maior, né? Que é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. E esse capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, ele está baseado numa das virtudes que é o perdão, né? E antes de nós praticarmos o perdão para com o outro, nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós nos sentimos ofendido é porque nós ainda não nos auto-perdoamos. Então a gente precisa entender que quando a gente se ofende é porque está em nós também essa situação a ser resolvida. E a gente precisa refletir sobre isso. O seu José, acabei de ganhar um presente dele aqui, que é uma passagem lá do livro Paulo e Estevão, né? Num desdobramento durante o sono que Paulo está acontecendo, ele sonha com Estevão e Abigail. E ele está naquela aflição de continuar com o Cristo, que é difícil. E com aquela vontade de desistir, que é muito pesado todo o trabalho que ele está fazendo. E Abigail vem ao acolhimento no desdobramento com Paulo e ele diz: mas Abigail, como eu posso entender o Cristo mais facilmente para eu continuar? E aí ela diz, né? Primeira coisa, Paulo, ama. Segunda coisa, trabalha. A terceira situação, espera. E a quarta situação, perdoa. E é o que hoje nós estamos aqui trabalhando, e eu já passo para os meus companheiros de mesa aí, é o perdão. Como é difícil, né, seu José, seu Ivan? Por idade eu posso falar? A preferência da idade. Total. Os idosos têm preferência. Recurso. Bota idoso nisso. Então, Pedro morava com a sogra, Jesus ficava muito com Pedro, lá em Cafarnaum. E então, um dia Pedro, que era
excitado, ele pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus vai responder para ele, deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes. Na realidade, como o Hilton frisou muito bem, é perdoar sempre, né? Não importa quantas vezes, etc. Não importa a gravidade, é perdoar. Para isso, nós temos que ver se nós podemos fazer isso, se nós temos essa força moral, espiritual para estar perdoando. Mas o ponto que eu quero abordar e que me chama muito a atenção, que me preocupa, se eu me perdoo. Então, se eu me perdoo é porque eu sei que eu cometo equívocos. Eu erro o alvo, como o Hilton gosta de falar, né? Eu erro o alvo. E se eu estou errando o alvo muito, tem alguma coisa que só o perdão não resolve, né? Eu tenho que tomar alguma atitude em referência a mim. Aí nós vamos chegar naquela frase de Jesus, né? Está em Mateus, de vigia e ora. Então a vigilância, que é o ponto, deve fazer com que a gente esteja observando atentamente tudo que acontece, tudo que nós nos envolvemos. E a capacidade de perdoar não pode ser só para nós. Porque quando é nós que cometemos algum equívoco, a gente tem o hábito de minimizar, mas é só isso, eu quebrei o copo, é só um copo, não tem problema nenhum. Não, é um copo, né? Houve uma alteração da ordem, da natureza, porque aquele copo, ao se quebrar, ele atinge a psicosfera daquele ambiente. E a gente diminui o que é da gente. Quando é do outro, a gente, mas o meu copo de estimação, esse copo é tão importante, eu ganhei dele, né? Então, nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Então, como o trabalho é título de perdão, eu lanço esse desafio. Eu lanço esse desafio para que a provocação. A provocação, obrigado. O universitário-chefe ali me orientou. O seu Ivan já está ali, pronto também já para compartilhar a sua opinião. Quer concluir, seu? Não, a provocação é essa. Nós sabemos e nos perdoamos como perdoamos o outro ou não? Há diferença nesse tratamento? Eu reflito, e na minha cabeça está girando isso, sobre a indulgência. Eu acho que não existe indulgência maior do que o perdão. Entender o outro. E a necessidade que temos de que o outro nos entenda, e a gente pede o entendimento do nosso parceiro, do nosso amigo, dos nossos companheiros, quer que as pessoas nos compreendam e entendam as nossas eventuais, brigas que possamos... Conflitos internos. Conflitos, perfeito, melhor ainda. A gente pede o entendimento, o que nada mais é que pedir perdão. Se a gente pede que o outro me entenda, a gente está dizendo para o outro que eu falho em algumas coisas e eu preciso de compreensão, eu preciso de perdão. Então, é necessário que a gente encontre isso no outro e faça o mesmo que aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse a nós. Perdoar, entender, ser indulgente com o outro. E na abertura do texto, quando fala quantas vezes perdoarei, né? Até 7 vezes, não, 70 vezes, 7 vezes, Jesus diz. Ou seja, é de forma infinita, não há número de vezes, é algo que a pessoa jamais deve colocar limite ao perdão, sem limites, infinitamente. Entenda o outro. Pode ser que seja um treinamento contínuo que a gente tenha que fazer, não há dúvida, porque a gente vai perdoar nas pequenas coisas, também tem que perdoar nas grandes. E aí começa a complicar. Então é preciso que a gente tenha o conhecimento de si próprio e principalmente da vida futura, porque o perdão, ele não um perdão de coisas grandes. O perdão de coisas pequenas é fácil, mas um ataque forte contra ti, contra os teus, ou alguma coisa desse sentido, talvez a gente não consiga efetivar o perdão. Mas isto pode ocasionar um problema, entre aspas, no futuro, na vida futura. Perfeito. Eu vou atender a provocação do Sr. José e vou retornar fazendo uma reflexão aí do que o Sr. José disse assim, mas basta só perdoar, nós não vamos causar mais algum problema, tem que ter algo mais. Então, se nós formos pegar como entendia a caridade, Jesus, que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão,
nós vamos, antes de falar sobre, comentar isso, nós vamos saber que caridade, a tradução dela é o amor em ação. Então, para ser caridoso, nós temos que colocar esse amor em ação, que é o sentimento de Deus dentro de nós. Que é a questão... E não existe também caridade maior, né, do que o perdão. Sim, já está 621 lá do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, a partir do momento que nós estamos seguindo a Deus e Ele está na nossa consciência com toda a verdade absoluta, para nós dar o direcionamento, nós temos que colocar esse amor em ação, que aí nós vamos trazer a benevolência para com todos, para ajudar, a indulgência para as falhas alheias, para ajudar a nós alcançarmos o nosso auto-perdão e o perdão do outro. E aí, como Abigail disse para o Paulo, né? Como eu vou entender tudo isso para botar esse amor em ação? Ama, Paulo. Trabalha, Paulo. Espera e perdoa. Que é o último, é o mais sublime de todos, é o perdão. E Jesus executou na cruz lá, Pai, perdoai, eles não sabem. E aí, olha só, nós não combinamos nada do programa, né? Mas o seu Ivan trouxe lá, aí agora o seu José de novo aqui, que é o perdão. E falou em vida futura o seu Ivan lá, que é na vida futura que nós vamos fazer. E quando Jesus estava na cruz e faz essa fala, era muito profunda essa fala. Sim. Porque ele já nos enxergava no futuro, na vida futura, trabalhando pelo seu evangelho. Por isso que ele diz, perdoa-os, Pai. Eles ainda não sabem o que fazem, mas um dia vão saber. E vão estar junto comigo, de mãos dadas, trabalhando pela Boa Nova. E o exemplo está em Paulo, né? Saulo e Paulo. Né? É verdade. O exemplo está aí. E assim, ó, o que mais eu acho fantástico é que Jesus vem e se coloca como exemplo. Mas aí todo mundo diz, mas eu não sou Jesus ainda. Aí ele manda Paulo, pecador, como todos nós, como Saulo, que nós somos Saulos, né? Se preparando para virar Paulo. Ainda somos Saulo. Ainda somos Saulo, se preparando, recebendo os recursos. E esses recursos nós vamos usar no segundo bloco, porque já estamos entrando para o primeiro bloco comercial. Daqui a 1 minuto retornamos. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Então estamos retornando para o segundo bloco do programa Jesus Espiritismo. E estávamos no primeiro bloco atendendo a provocação do seu José. E aí, seu José, o que o senhor achou da nossa interação aqui, minha, do seu Ivan, a respeito da provocação, se basta só perdoar e a gente já começa a melhorar? Vocês falaram coisas que eu entendo muito oportunas e que me levaram a me abrir uma nova frente de pensamento. Nós temos que primeiro cuidar de nós, né? Então, antes da gente querer ter a pretensão de sair perdoando a todo mundo,
Tá? Porque nem Jesus perdoava, né? Jesus na cruz diz: Pai, perdoai-os, porque eles não... Vê bem, ainda apresentou um motivo para ser perdoado. Eles não sabem o que fazem. E nós, às vezes, perdoamos e ficamos com uma vaidade dentro de nós. Puxa, mas eu sou o cara mesmo, eu perdoo e tudo mais. Mas isso já é algo que indica uma falha nossa, um erro, né? Então, eu quero assumir isso comigo e manifestar de público perante os companheiros de trabalho, de que eu vou começar a pensar um pouco mais sobre isso. Né? Aqui tem um ponto importante que vale a gente pensar um pouquinho. Uma característica do narcisista é dizer para o outro assim: viu como eu sou bonzinho? Isso. Né? Eu sou o cara. Eu sou o cara, eu faço bondade, eu faço caridade, olha como eu te ajudo. Não tem nada de ajuda. Entendeu? Nesse sentido. Aí já colocou preço no que fez, né? Exatamente. Então, as coisas têm que sair do coração. O perdão, e começa pelo auto-perdão. A gente tem que se entender. Tem que ser automático. É automático. Não tem que pensar. Né? Não tem que... Pô, será que eu perdoo? Não, tem que ser... nós temos que brotar de dentro de nós o nosso coração, a nossa bondade. Que todos temos. Não importa o nível que a pessoa esteja. O padrão evolutivo. Todos temos bondade dentro do coração. Às vezes ela está escondidinha lá, mas a gente tem que aflorar. Então, no momento em que tu consiga colocar isso para fora, a gente vai automaticamente perdoar e entender o nosso irmão. Porque a gente vai se entender também. Porque nas nossas reflexões, no momento da gente se preparar para dormir ou levantar, enfim, quando a gente pensar um pouquinho sobre a vida, sobre os nossos atos, a gente vai ver que nós falhamos. Todos os dias. E se a gente não falha em ato efetivo, falhamos em pensamento. E a gente tem que ter o cuidado de seguir o modelo, seguir o conselho, vigiai e orai. Né? Jesus disse isso no momento, talvez, das mais cruciais da sua caminhada, foi quando os 3 apóstolos que o acompanharam lá nas orações, em que ele se retirou para orar, e eles dormiram, e ele disse para eles: vocês vigiem e orem. E eles dormiram. Então, ali, Jesus está dizendo para a eternidade, para a humanidade, para sempre: vigiai. A si primeiro, os seus pensamentos, os seus atos, e orai, pedindo a força, o apoio, para que tenhamos as condições de perdoar e entender o nosso irmão. Inclusive, até no Evangelho aqui nos traz que quando nós perdoamos os inimigos, nada mais nós estamos fazendo do que se auto-perdoando. Porque se eu tenho alguém por meu inimigo e eu perdoei, quem é que ficou primeiro em paz consigo mesmo? Então, eu estou conseguindo resolver algo que me incomodava. Perfeito. Aqui dentro. Perfeito. Agora, quem é que perdoa o inimigo? Só em não desejar o mal para ele, já estamos fazendo um bem para ele e para nós mesmos. Fale, seu José. Então, tu falaste uma coisa que me acendeu uma luzinha vermelha aí. É o seguinte, às vezes a gente não pode manifestar o perdão. Porque quando a gente está numa discussão, num debate, e há um certo acaloramento, e a gente até diz assim, até pode falar com a melhor das intenções e honestidade, não, mas eu te perdoo. A gente pode estar botando lenha na fogueira, porque o outro vai dizer, não, eu não preciso que tu me perdoe. E aí cria um atrito. Então, o perdão é um ato que muitas vezes, não bati agora, o perdão é um ato que tem que ser executado, às vezes, no silêncio. Em silêncio, porque é íntimo, é uma confissão que eu faço. Eu compreendo, Pai. Este não é o momento de continuar, é um perdão. Então, há várias facetas do perdão que, se a gente fosse debruçar para conversar, vai abrir um leque de opções muito grande. E isso traz uma outra reflexão que me veio agora aqui, que é a questão do próprio amor, né? Às vezes tem filhos que reclamam, meu pai ou a minha mãe nunca disse que me amava. Mas às vezes a cultura, a criação antiga, ela reprime um pouco essa abertura do sentimento de poder externar, né? Mas toca nesse filho, ou faz algo, ou quando o filho precisa, quem é que está ali com
todo sentimento de amor que pode não falar, mas na ação e no silêncio ali dentro, é o maior valor, é um filho. Então, aí nós estamos pecando em julgar, que é tema também que a gente já passou aqui, julgando às vezes uma ação de um pai ou de uma mãe que nunca me passou uma palavra de carinho, mas a gente pode penetrar no íntimo daquele pai e daquela mãe para saber de fato qual é o verdadeiro sentimento. Pode ser que aquelas pessoas não tenham ainda a tradição, a cultura de poder expressar externamente, mas como o seu José disse, no silêncio do seu interior tem todo um amor muito maior do que a gente possa imaginar muitas vezes, né? E que não precisa ser manifesto, né? É manifesto para nós mesmos. Eu manifesto meu amor para mim. Se a gente pensar ou externar de que Deus é amor, né? Então, se a gente tem amor no coração, a gente tem Deus no coração. E se a gente tem Deus no coração, está tudo certo. Nós temos que necessariamente... E quando Deus não está no coração, está errado. Tá o errado. alvo, né? É o alvo. Aí quem está errado somos nós, né? Porque ele está lá. A gente é que não encontrou. É que a nossa vida, ela se conclui na participação com o nosso irmão. A gente sozinho a gente não vive, a gente precisamos do outro, né? Então, se eu preciso do outro, esse outro tem que ser, eu tenho que estar em afinidade com aqueles com os quais eu estou convivendo, ou que eu já convivi, enfim, a gente tem que ter esse conceito, pelo menos, de vida. E um ponto que o texto está nos dizendo, em determinado momento ele fala isso, que a gente tem que ensinar os nossos irmãos a também perdoar. Aqueles com os quais a gente convive mais intimamente, né? Que a gente repassar isso. Porque muitas vezes a gente está na intimidade do lar e surgem conversas que, se a gente for analisar, elas são críticas que estamos fazendo ao outro. São alguns conceitos que se fazem em relação à conduta de um vizinho, de uma pessoa, de um parente, e a gente, nesse momento, nós estamos externando, ou seja, estamos mentalizando, estamos pensando de forma injuriosa, estamos cometendo um erro e não nos damos conta disso. Na intimidade do lar, numa conversa pura e simples, a gente pode estar exercitando a maledicência. E tem aquela questão também que a gente precisa analisar, que nós estamos vivendo num mundo competitivo, né? A gente tem tudo vira competição. O melhor aluno, o melhor filho, a melhor vida, o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, o melhor colégio. A gente tem essa cultura ainda. O melhor aluno da sala, o melhor soldado do batalhão. Então, tudo vira competição. E isso faz com que a gente, cada vez que assiste a ação de outros, a primeira questão... Entrou uma interferência aqui, mas já resolvemos aqui. Só um minutinho, sem problema. Isso aí. Tá no ar ainda? Continuamos. Entrou uma musiquinha para alegrar aqui mais ainda nosso ambiente. Uma amiga. Então... nós temos que ver dessa maneira também, né? Porque estamos aqui sendo testados a todo momento. Não é isso, seu Ivan, seu José? Então, tu falou, aí na tua fala, em determinado momento, fala em julgar. Então, o tema é perdão, mas vamos puxar o julgar aqui. A gente está julgando tudo a toda hora e a todo instante. A gente se auto-julga e julga os outros. É a roupa, é o que come, é o que fala, é a posição. E muitas vezes a gente faz isso e faz parte da nossa cultura, né? Ainda somos Saulo em muita coisa, né? Sim, tá? Bastante. Bota bastante nisso, né, Hilton? E a gente está julgando. E esse é um problema muito sério. A gente não percebe. E isso não faz parte da nossa maldade, nem é vício nosso, é o costume, a gente se acostuma. A gente olha, tá bom, tá legal, pô, aquela blusa ali, pô, eu gostaria, ficaria bem para mim, etc. Então a gente está sempre julgando. Muitas vezes a gente julga sem maldade, mas
no sem maldade, às vezes está passando. Muita isso. coisa que a gente faz com uma certa maldade, sem perceber. Sem perceber. Sem perceber. É o que eu... Desculpe, é aquilo que Jesus perdoais, que eles não sabem. Às vezes a gente faz sem saber o que está fazendo. Mas é o que eu tentei exemplificar na conversa íntima do lar, né? Um casal ou com os filhos, muitas vezes se fala do outro, naturalmente, como se aquilo fosse... E aí nós estamos, naquele momento, praticando a maledicência, estamos falando mal da pessoa. E isso não é legal, não ajuda. Mas aí, a gente está conversando, mas nós estamos em treinamento constante. A gente tem que se auto-vigiar nas mínimas coisas para ter condição de exemplificar ou agir de forma nas maiores coisas que poderão acontecer. E a gente tem que levar em conta que a prática do perdão, ela deve ser pauta de vida. E Deus, ele sempre vai perdoar, ou sempre vai entender, vai beneficiar e jamais desamparar a quem perdoa. Deus, mesmo que o outro não aceite o perdão, a falta tenha sido muito grave, que tenha feito, se tornou um inimigo, mas se a gente efetivamente, dentro do coração, perdoar, Deus não vai nos desamparar por isso. Ao contrário, Ele vai nos amparar. Então, até por uma questão de egoísmo, usemos em nossas vidas a prática do perdão. E temos que trazer aquele, quem muito sabe, muito será cobrado, muito será pedido. E às vezes quando eu digo assim, a fala do Wilton lá não foi muito boa. Aí eu digo, mas tu pensou que julgou e não perdoou. Ou não, até nem por esse lado de maldade. Que a condição de quem está me avaliando é maior do que a minha. Mas o que eu estou fazendo é o que de melhor eu consegui fazer. Esse é um ponto. Muitas vezes a gente comete demais isso na casa espírita. Sim, muitas vezes sim. um expositor está lá, fez um esforço, estudou, se preparou, e a exposição não saiu aquilo que a gente julga como não é ideal. E comenta, olha só a exposição que o cara fez, puxa vida, por que ele fez isso? E a gente está esquecendo o esforço que aquela pessoa, que aquele irmão fez para ali estar. Muitas vezes a pessoa, olha, não é muito fácil subir à tribuna e te expor e tu tentar passar a mensagem que tu julga como importante e necessária. Às vezes até tu é convidado a falar sobre um determinado tema e pode não sair bem. Mas as pessoas, nesse momento, entre aspas, criticarem ou julgarem a exposição daquele irmão, ou a fala, enfim, até num estudo puro e simples, a gente não está avaliando o esforço que a pessoa fez para ali estar. Então, até por caridade, a gente tem que entender. Se não for bem a nosso entender, para alguém serviu. O julgar é necessário, né? Vamos ser bem claro aqui, para não haver dúvida. Julgar é necessário. Por que é julgar? É olhar para ver o que no nosso entendimento está bem e adequado do que está mal e inadequado. Até porque quando a gente percebe, a gente evita de cometer o mal ou a inadequação, porque está percebendo. Então, o julgamento tem o lado positivo. Mas aquele julgamento que parece que nós estamos falando é aquele que a gente sente um certo prazer ao julgar. Ele trouxe muito bem o negócio do palestrante aí. A gente assiste assim, mas eu esperava mais do fulano, né? E isso aí me serve para quê? Veja bem, o narcisismo, é a vaidade da pessoa, né? E isso é tão complexo, e nós ainda somos tão Saulo, para usar a expressão do Wilton, que eu achei fenomenal. É um reconhecimento. Então, eu ainda sou Saulo. Puxa, por que eu sou Saulo? Porque eu estou nesse patamar. Eu estou fazendo alguma coisa para mudar esse patamar. Na realidade, eu não estou fazendo. Então, é justo que eu seja Saulo. Não, agora, a partir de agora, eu vou começar a me movimentar. Ação, vou agir, né? E a partir daí... Eu vou só fazer uma pequena lembrança com referência quando a gente está exemplificando. O Wilton trouxe Saulo, né, como adjetivando, né, a palavra Saulo. Lembrar que Saulo foi, para quem não tem, alguém possa estar nos assistindo em determinado momento, não sabe o que é aqui, quem é Saulo. Saulo é Paulo antes de se converter. Então, Paulo, na condição de Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Matava cristão.
matava cristãos. E ele fazia isso, se a gente for analisar a pessoa, né, a história, nós vamos ver que ele fazia aquilo seguindo as leis mosaicas. Ele não estava agindo na condição, naquele momento dele. Na consciência né? dele, ele estava agindo correto. Ele estava agindo correto, baseado na lei. E não, só que o adjetivo que se usa aqui como Saulo é a pessoa que não crê, ainda não se converteu ao cristianismo. Eu até não vejo como não crer, mas eu vejo assim que ainda ignora melhor. uma outra situação. É isso, é melhor. Porque melhor. Ele não conheceu a verdade ainda. Porque o que acontece, né? É que nem o processo escolar. Nós entramos no ano letivo, Sim. vamos recebendo os recursos da matéria, da disciplina, vai da professora, e ela vai dizer assim, tal data tem prova. Então, Saulo, quando ele encontrou Estevão, quando ele encontrou Pedro, quando ele encontrou Abigail e quando ele encontrou Ananias, depois já de conversar com Jesus e encontrou Jesus, ele recebeu os recursos. Quando ele estava preparado, ele só compreendeu a mensagem de uma outra maneira, de uma maneira positiva, e vendo que realmente ele estava no caminho, na verdade e na vida. Estamos se aproximando já do segundo intervalo e iremos para o último bloco. O senhor quer falar algo, porque quando eu usei a palavra crença, né, ele não cria, na verdade mais indicado é isso. Ele não tinha ainda ele ignorava. Ele não tinha ainda aquele conhecimento. Ele cria nas leis mosaicas, seguia fielmente. Né, com crença. E depois ele se deu conta que tinha algo além daquilo. Né? Então, aí chegou mas ele exagerava. Quem conhece a história do Saulo, ele exagerava mesmo. Então já retornamos radical, né? para o último bloco do programa e 1 minuto de comercial. Mandava arrancar o dedo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Então, retornamos para o último bloco do nosso programa Jesus Espiritismo, dessa sexta-feira. Estamos aí no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E estamos hoje no tema perdão das ofensas, que tem assunto para esse perdão aí. E olha, dá para continuar quantos programas, porque aprender a perdoar não é fácil. Mas vamos já agradecer aos nossos colaboradores, tá, que fazem com que a gente possa realizar o programa Jesus Espiritismo. A Rádio Online da Ligaropaba, nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lourival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melbles, móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui no bairro da Encantada, em Garopaba, na PMG 235, com trabalho de exposição doutrinária, passes e radiação, na segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Também vamos aproveitar aí para dar alguns recados, né? Nós vamos ter o dia 27 de junho, mês que vem, em Laguna, no Teatro Mussi, o seminário
Mediunidade e Obsessão, com a presença de Jacobson Trovão, coordenador nacional da FEB, da área da mediunidade, Geraldo Campetti, Carlos Campetti e Vera Campetti, num grande seminário aonde estamos muito felizes e contentes. Restam poucas vagas, aqueles que ainda não se inscreveram. Até o momento estão faltando 17 vagas, né? 8. Não, eu acho que era 403. Não, 11 vagas. 11 vagas só estão faltando para encerrarmos lá as inscrições. E o seminário é daqui a um mês ainda, dia 27, mais de um mês. E também já encerrou-se as inscrições para o seminário do dia 12 de julho em Imbituba, lá no Grupo Espírita Porta Esperança UGEP, onde vamos receber Carlos Durgante, Alexandre Fontoura, Michele Fontoura e o Gelson, são médicos da Amergues do Rio Grande do Sul, onde vão vir desenvolver um seminário sobre saúde mental. Também temos a alegria de estar comunicando que essa semana tivemos a felicidade de visitar mais uma casa espírita que está vindo somar forças junto com a nossa federativa. O Núcleo de Estudos Espíritas Consolador, o NEC, lá de Imaruí. Um abraço à nossa presidente, Dona Marli, que nos recebeu muito bem e está começando o processo também de filiar a Federação Espírita Catarinense, mais uma casa federada. É com muita alegria que nós estamos dando essa notícia. E seguimos o trabalho, né? Então, meus irmãos, último bloco, já temos 14 minutos ali, vamos nos preparar aí comentando sobre o perdão, que é o tema que nós estamos desde o início do programa, e já vamos aproveitar que, como são 14 minutos, eu já vou fazer o meu comentário aqui, as minhas considerações finais, aí eu passo para o seu Ivan depois, e o seu José faz as suas considerações e encerra o programa de hoje. Então, que tenhamos muita coragem nessa existência, né? Para poder exemplificar o perdão para, como disse o seu José no bloco anterior, para conosco mesmo, né? Porque nós temos que estar em paz e tranquilidade. Eu acho que eu já comentei muitas vezes aqui que uma das alegrias de sair da minha cidade, e já faz 21 anos que eu saí da minha cidade natal, que com o afastamento de algumas pessoas que nós temos alguns conflitos, como faz tempos já, tu já começa, nem lembra mais o que aconteceu. Sei que eu não fechava muito com o seu Ivan, mas vou lá, seu Ivan, como é que tá? E ele, tá aí, já esquecemos, nem tocou no assunto, e já assim, ó, é o convívio. É como diz assim, ó, fazendo uma analogia, né? Qual é a maior operadora de celular hoje no Brasil? Que tem mais clientes? É a Vivo. Qual é a que tem mais problema? A Vivo. Se tem mais clientes, vai ter mais problemas. A menor, essa aqui não tem, mas quantos clientes tem? Tem menos clientes. Mas a partir do momento que ela começar a progredir e arrecadar clientes, é natural que os problemas e os conflitos venham. Porque aí que está, como disse João no Apocalipse 10:10, né? Recebi um livrinho de um anjo. Quando levei à boca ele era doce, mas quando chegou no ventre ele era amargo. Assim é o Evangelho e seguir o Cristo. No início tudo é as mil maravilhas, mas começam a vir as provas para nós testemunharmos realmente a nossa fiel fé no Cristo, nos seus ensinamentos, e nos tornarmos aí caminhantes para chegar a ser um verdadeiro cristão, que eu estou procurando me esforçar para exemplificar também como Jesus veio aqui e disse que era possível e podia. E como já nós dissemos, mas o Cristo era o Cristo. Então ele manda Saulo, um pecador, um perseguidor de cristãos. Mas era o vaso escolhido. Mas foi o vaso escolhido. Boa. Mas o senhor acha que nós não somos também vasos escolhidos? Com certeza. Com certeza. Um vasinho pequenininho. Eu já ia dizer, menor o vaso, mas também somos vasos escolhidos. Porque o Pai nos criou. Mas o vaso pequeno vai
ter menos dificuldade e desafio do que o vaso grande. Então, seu José, olha só, é. nós temos duas escolhas, né? Quando nós estamos com a dificuldade, nos batendo forte. Nós podemos ficar assim, pá, não aguento mais, que nem Saulo teve o desdobramento momentos, com Abigail. Ou eu me agarro e me desanimo, ou eu posso ver assim, poxa vida, né, seu José, seu Ivan, se eu estou sofrendo uma prova nesse momento, é porque eu estou preparado para ela. Claro. Eu já sou merecedor dessa prova forte para provar o meu testemunho. Porque começou doce, agora está amargo. Mas se eu persistir, vai voltar a ser doce novamente. É isso aí. Então, meus irmãos, eu agradeço mais essa oportunidade do programa Jesus Espiritismo nos dá de provar da doçura desse evangelho. E que a gente possa ter uma boa colher para mexer e misturar quando ele começar a ficar amargo, tirar aquele adocicado lá do fundo e ele suba e se misture novamente e venha se tornar doce para todos nós. Eu agradeço a todos nesta sexta-feira, que a nossa mensagem de todos nós que aqui estamos possa dar um incentivo para que cada um se automotive a praticar o seu verdadeiro auto-perdão, porque assim nós vamos criar uma psicosfera positiva em nosso torno, como disse o seu José, e todos que se aproximarem de nós se sentirão um pouquinho mais confortados. Um bom dia a todos, um bom final de semana, e passo para o seu Ivan nas suas considerações aí já também. Pois não. A gente tem que procurar sempre esquecer o mal que nos foi feito. Este é o ponto fundamental. Esquecer o mal que nos foi feito, mas sempre refletir sobre o bem que podemos fazer. Pautar a vida por isso. E a gente não pode se afastar disto nem em pensamento, nos detalhes, procurar sempre colocar em nossos corações essa capacidade que temos do perdão. E ele vai começar, a gente começa a nos corrigir, talvez, em função de preparar, de treinar os nossos pensamentos, que devem sempre estar livres de qualquer rancor. Se livrar disto. E aí, buscando ainda o texto que estamos estudando, que estamos passando aos irmãos, o perdão das ofensas, e este texto ele foi ditado pelo Espírito Simeão. E Simeão encerra o texto com uma frase, né, com um pensamento muito bonito, que cabe a cada um de nós, até como exercício para o final do dia, para o momento que a gente vai descansar. Porque ele estava falando nesse momento aos espíritas. Simeão, nesse final do texto, ele abre o parágrafo dizendo assim: espíritas, não olvideis, ou não esqueçam, jamais, que tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Não é simplesmente, eu te perdoo. Não, tem que perdoar efetivamente. Então, nós nos colocamos como espíritas. Nesse ponto, é fundamental a gente vivenciar. E o espírita, ele está pregando constantemente o perdão. Se está pregando o perdão, ele tem que vivenciar o perdão na condição de espíritas. Nesse momento estamos sendo exemplos. E aí, rapidamente aqui nós já vamos para não nos alongarmos demais, mas ocupar o espaço que precisamos. Simeão encerra assim, ele está dizendo que Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Deus está presente em nossos corações. Então ele diz: feliz, pois, aquele que pode, cada noite, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. É um exercício para que a gente possa fazer uma reflexão diária, constante, do nosso dia a dia. No momento, talvez, pode ser deitado, em pé, não importa.
mas refletir sobre o teu dia e dizer para si mesmo, pô, eu sou feliz. Não lembro de ter feito alguma coisa contra meu irmão, contra o meu próximo. Na verdade, eu sou feliz porque eu nada tenho contra ninguém, contra o meu próximo. Por isso, o exercício do perdão, ele passa por si, né? Por cada um. E aí, quando a gente se olhar e dizer para nós mesmos assim, pai, eu mereço ser perdoado também. Eu já fiz algumas coisas que não foram as ideais. Meus pensamentos não foram completamente vigiados. Que Deus me perdoe por isso. Nesse momento eu estou pedindo perdão para mim mesmo. Eu estou me auto-perdoando. Então são práticas que nós podemos colocar em nossa vida que vão facilitar, ao meu entender, né, humildemente eu sugiro, que vão facilitar o exercício do perdão no dia a dia, que pode nos preparar, como disse o Wilton, assim, que a gente, quando a prova vem, é porque a gente está preparado, a uma coisa maior daqui a pouco. Que a gente não está livre de uma situação grave, física, enfim, que alguém possa cometer com um querido nosso ou com a gente mesmo, e a gente tem que exercitar o perdão numa coisa grande. Então, busquemos no dia a dia o auto-perdão. E com isso, eu também sou agradecido por mais esse programa, pela oportunidade que Deus nos dá, que os bons espíritos sempre estão conosco, nos conduzindo e nos inspirando na prática do espiritismo e na prática da vivência com Jesus. Muito interessante a fala do Ivan, e eu ia comentar também essa última frase do Simeão, aquele de feliz, aquele que de noite pode, ao deitar-se, dizer que não tenho nada contra ninguém. O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, o Santo Agostinho fala, né, conhecer-se a si mesmo. E ele diz que no fim do dia ele fazia aquele exercício de ver como é que ele tinha agido durante o dia. Ele diz que fazia aquilo, ele não fala que se perdoava ou não, mas ele se autoexaminava. Então, ele, com a crítica dele, ele fazia o seu perdão. Na realidade, nós temos que ter em mente, nas nossas reflexões, da perfeição de Deus. Uhum. Então, está tudo certo, é tudo exato. Se nós ainda estamos usando o nome de Saulo, talvez, não tão apropriadamente, mas foi um estágio dele, como cada um de nós tem o seu estágio, de ainda não ter chegado na luz. Ele foi uma luz imensa que mudou o cristianismo com a sua difusão. Mas antes disso ele passou pelos perrengues dele, porque ele tinha as ideias, a personalidade dele, e ele acreditava naquilo que ele fazia. Então há que respeitá-lo, mesmo nessa situação, como nós gostaríamos e devemos nos respeitar. Perfeito. Né? Conversando com o Hilton na chegada, né? Nós já estamos melhor do que viemos dessa vez, né? Assim esperamos. Não. Eu tenho certeza que estou melhor. Eu tenho certeza. Não sei quanto melhor eu estou. Sim. Nem se poderia estar melhor. Olha o Chico, né? Rastejando. Sim. Mas sempre para frente. Sempre para frente. É esse que é o negócio. Então, o perdão deve se manifestar principalmente em nossas atitudes para com Deus. E eu vou trazer uma mensagem do Chico Xavier, que eu sou fascinado por ela, e vou lê-la aqui para nós. É um diálogo com Cristo, que diz o seguinte: obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta, quando tantas emudecem, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando tantos nem têm onde ir. Sorrir, quando há tantos que choram. Amar, quando há tantos que odeiam. Sonhar, quando há tantos que se revolvem em pesadelos. Viver, quando há tantos que morrem antes de nascer. Mas, sobretudo, Jesus, ter tão pouco a pedir e tanto mesmo a agradecer. Isto aí é uma mensagem muito profunda e que ela nos convida à reflexão. E com esse convite à reflexão, manifestando a nossa gratidão por tudo que temos, porque é o que nós necessitamos e merecemos,
em nome de Deus, com Jesus, em Jesus, por Jesus, com Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, e o mentor desse trabalho, Jesus e o Espiritismo, declaramos encerrado o programa de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo.